Olá pessoal, sabadão, mais um vídeo aqui no meu canal. Aliás, hoje serão vários, né? Passei, foi uma semana, graças a Deus, de bastante trabalho. E o meu amigo também, né? Com quem eu mais converso, é que o meu auxiliar indireto. Se esse canal um dia for monetizado, eu terei que compartilhar 50% do lucro com ele, certo? E vamos falar agora aqui de segurança pública, né? É o primeiro assunto. Então vamos lá. Não é surpresa para mim agora, mas foi quando eu descobri há alguns anos, né? O ranking das cidades mais violentas do mundo, né? Porque a gente sempre associa ali países subdesenvolvidos e etc. com a violência, sendo que tem algumas exceções. Vejam bem, são exceções. Então, se você pegar o país inteiro, não é aquela. É muito bom. Mas você tem ali um recorte que às vezes chama atenção. E a cidade mais violenta, no ranking que saiu no ano passado das cidades mais violentas do mundo, as 50 mais violentas do mundo, na oitava posição está New Orleans ou Nova Orleans, que fica no estado do Mississippi. Louisiana, nossa que vergonha, que mico. A aula de, pode ter a aula de geografia. Ela fica próxima do rio Mississippi e do Golfo do México, né? O que dá uma área portuária muito bacana. E eu perguntei para ele o que ele achava disso. Eu imagino que ele, um conservador de direita, seja um grande admirador dos Estados Unidos. Sim, não necessariamente. Eu que nem sou conservador de direita, admiro demais. É um país, a economia, é uma democracia, é o país com o maior PIB do mundo. Existe pobreza, etc., sortilégios. É um país enorme, então não tem como não ter, né? Mas a cidade de Nova Orleans, vamos falar aqui no português, está em oitavo lugar, né? Para vocês terem ideia, ganhando de todas as cidades brasileiras, que é o país mais violento do mundo, se você pegar o número total de mortes violentas. E aí ele fez uma pesquisa e a resposta dele foi interessante, na verdade. Ele disse, interessante assim, o fato da cidade ser a mais violenta. Pesquisando aqui um pouco sobre ela, encontrei que é próximo ao rio Mississippi, sim, e do Golfo do México também, que é conhecida por uma incansável vida noturna, estava em 2021 próximo de descriminalizar uma substância que a maioria dos países, maioria não, boa parte dos países democráticos estão descriminalizando. Há uma briga aqui no Brasil, né? O último país, se eu não me engano, a adotar essa medida, se já está em vigor ou não, mas pelo menos estava em discussão, é a Alemanha, né? Então, e libertar mais de 100 pessoas presas associadas a esse tipo de crime. Sim, uma vez que você tornou uma substância que era ilegal legal, né, você libera as pessoas que estão presas por esse motivo. E foi um dos estados a abolir, e foi um dos últimos estados a abolir a escravidão. Acredite, faz pouco mais de 10 anos que isso aconteceu oficialmente. Então temos elementos que podem explicar o desastre da segurança pública. Então vamos lá. Eu preciso entender aqui direito. Eu sou chato nessas questões, apesar de eu ser analfabeto. Então, assim, em 2021 estava próximo de descriminalizar a substância. Certo? Descriminalizou? Depois eu vou pesquisar. Aí a gente comenta ou fala no outro vídeo, né? Dá uma palhinha ali, faz uma abertura e fala no outro vídeo. Foi um dos últimos a abolir a escravidão. Certo? Foi um dos últimos a abolir a escravidão. E você diz, faz pouco mais de 10 anos que isso aconteceu oficialmente. Não, não entendi. Vem cá, foi um dos últimos estados a abolir a escravidão. Você pôs entre parênteses, mas mesmo assim ficou difícil de entender.
O que aconteceu em menos de 10 anos? Não foi a abolição da escravidão, evidentemente. Não foi. O que aconteceu, então? E outra, você disse que era em 2021 que se estava cogitando a liberar a substância. Como sabemos, não, 2021 não faz 10 anos, né? E eu digo mais para você, em 2008, depois eu vou procurar aqui, tem um jornal que é simpatizante da extrema-direita, que já noticiava isso em 2008. A cidade continua. E outra, você misturou a cidade com o estado, né? E a Louisiana, não sei, eu acho que não é o estado mais violento dos Estados Unidos. A cidade de Nova Orleans, sim, né? Essa é a questão. Então vamos lá. Você estava preocupado com a liberação de 10 mil presos. Então vamos entender. Você acredita que o encarceramento reduz a criminalidade. Aí você disse sobre a escravidão. Então vamos lá. A escravidão, o estado da Louisiana foi o último, eu não sabia. Obrigado pela informação. Foi o último a abolir a escravidão lá nos Estados Unidos. Mas o Brasil, um país como um todo, foi o último país, como diz Eduardo Bueno, né, digno desse nome, ou seja, um país considerável, ou seja, um país de grandes proporções, um país relevante, vamos usar a palavra mais correta, a abolir a escravidão. Você sabe qual foi o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil? O Ceará, né? Não é nenhum exemplo de segurança. E aquele de quem você é ídolo, né? Eu não preciso aqui dizer o nome, você sabe, mas eu vou falar. O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro nem reconhece muito bem a escravidão. E ele é contra que se faça qualquer coisa nesse sentido para minorar os sortilégios deixados pela escravidão, certo? Então vamos lá. Eu acredito o contrário de vocês. Eu acredito que um encarceramento em massa e uma maior circulação de armas aumenta a violência. Porque você fortalece o crime organizado e você tem mais armas, o que gera segurança. Então vamos lá. Estados Unidos como um todo está aí entre os países mais liberais no que concerne a circulação de armas. Isso não quer dizer que o Brasil, por não ser liberal, não esteja circulando. Por quê? Porque no Brasil tem dificuldade na fiscalização. Então, não tem a liberdade que tem lá, tá? Mas tem dificuldade em fiscalizar, portanto, circula, eu diria que circula quase que da mesma forma. Então, daí a explicação. Porque se faz um proselitismo dizendo que após no desarmamento lá, que ocorreu em 2003 ali, nem me lembro no ano ali, teve até um referendo, né, das armas, Estatuto do Desarmamento, aumentou a violência. Não necessariamente. Se você pegar os números que temos, a violência começou a aumentar gradativamente antes disso, e o aumento da violência aumenta proporcionalmente ao encarceramento. Essa que é a verdade. Há eventos que ocorrem logo após o outro ou ao mesmo tempo sem nenhuma ligação. Por exemplo, galo canta, o dia amanhece. Se o galo não cantar, o dia vai amanhecer. E você diria assim, se o dia não amanhecer, o galo não canta? Eu não sei. O galo canta no mesmo horário no inverno e no verão, e o dia amanhece mais cedo no verão. E o galo não muda o horário de cantar. Então não sei qual é a relação que tem, né? A relação entre armamento e aumento da taxa de violência é científico, está comprovado. Você pega, analisa os países da Europa desenvolvida com o mesmo IDH dos Estados Unidos e compara. Os Estados Unidos tem 5 vezes mais taxa de homicídio. Né? Qualquer país você pegar, pega a Alemanha, compara com a Louisiana. Né? É a mesma coisa. Sobre o encarceramento, algo semelhante. Né? Países europeus, no passado, não sei se infelizmente isso piorou, fechava o presídio. Não tinha encarceramento.
Estados Unidos tem, Brasil tem, né? E coincide sim, o encarceramento ele começou a crescer gradativamente ali após 1990. E a taxa de violência começou a crescer da mesma forma. E o fortalecimento e a criação de organizações criminosas aí, de grande porte coincide exatamente com esse evento. Não precisa pesquisar. Isso aí quem tem idade lembra de cabeça. Né? O PCC, por exemplo, iniciou com o massacre do Carandiru. Não é novidade para ninguém. Foi ali que se organizaram ali e hoje é sei lá, hoje é uma organização internacional. Né? Muito difícil de combater. Aí tem gente que vai te apresentar uma exceção que eu penso que no futuro vai se revelar a verdade será diferente do que a gente imagina, e apontam. Em El Salvador é diferente. El Salvador fez uma mega prisão, a maior da América Latina, e o presidente de lá, que eu vou pegar o nome aqui na internet, que eu não me lembro de cor, reduziu ali em 90% a taxa de homicídio e etc e tal. Então eu digo para vocês, El Salvador é um país que, comparado aos estados brasileiros, é menor do que o menor estado brasileiro. Isto é, o menor estado brasileiro é Sergipe, que tem 22, arredondando, um pouquinho mais, tá? Tô arredondando aqui para baixo. 22 milhões de quilômetros, 22 mil quilômetros quadrados. E, não é milhões não. E El Salvador tem 21. Ah, mas você não fala de densidade demográfica, né? Porque no caso, o Sergipe tem 3 vezes, né, menos a população. Ou seja, a população de Sergipe multiplicada por 3 daria a população de El Salvador. Mas lá também, apesar de fortes gangues, etc., não havia organizações criminosas tão grandes quanto temos aqui no Brasil. Lembrando que não é de hoje que temos organizações criminosas. O Comando Vermelho data ali de início dos anos 70, tá? Só para deixar claro isso. Sim, eu nem sei ler o nome do presidente de El Salvador. Nayib Bukele. É mais ou menos o que está escrito, mais ou menos eu nem sei pronunciar isso. Nayib-Bukele. É o presidente de El Salvador. É o que promoveu aí, né, esse impacto, segundo ali o pessoal da extrema direita, positivo em El Salvador, né? Porque ele provocou um encarceramento em massa ali, a polícia suspeita que suspendeu direitos e a polícia suspeita que a pessoa é criminosa e já leva em cana. Não tem essa de perguntar. É aquele velho ditado, atira e depois pergunta quem é. Não atira, não é isso, né? Mas prende e depois vê. E aí fica aquela questão. Lembrando que 50% dos presos no Brasil são provisórios, né? Não teve trânsito julgado, uma grande maioria nem passou por audiência de custódia. E assim, demora audiência de custódia, diz que a maioria não passou, não, passou, mas tá tudo como preso provisório, metade. Ali é metade no Brasil. E lá em El Salvador agora deve ser a grande maioria, né? Não sei. Né? Então, não é uma segurança, né, gente? Vamos ser sinceros. Você sair na rua com medo de ser preso por qualquer coisa, que eles olhou em você e você é suspeito, você tá seguro? Bom, eu sair na rua e ter medo de ser assaltado não é segurança. Mas eu sair e ter medo de ser preso por qualquer motivo, só porque olharam para o meu rosto e desconfiou e tal, porque essa é a regra lá em El Salvador, então eu não chamo isso também de segurança, né? E vamos lá, né? Aplicar essa política de El Salvador, que eu disse, que é menor do que o menor estado brasileiro, no nosso país com essa dimensão, com essa
com esse tamanho de área de fronteira, né? Então, olha lá as fronteiras de El Salvador e veja como é fácil, entre aspas, né? Ou fácil mesmo, né? Literal, comparando com o Brasil, você controlar a fronteira daquele país. E como controla a fronteira do Brasil, gente? Fronteira terrestre e depois a marítima. Quantas pessoas seriam necessárias, etc e tal? Que gente, vamos propor o quê? Vamos propor cercar ali um muro, como os Estados Unidos faz ali com o México, como a República Dominicana faz com o Haiti? Aí o tamanho que seria. Vejam bem. É só uma ironia isso, né? Claro. Né? Mas aí já é assunto para outro vídeo. Mas quem deve fazer, e aqui claro que é uma hipérbole também, mas quem deve estar planejando aí fazer muro, me parece que é a Argentina, né? Brasileiros passaram, pelo menos parece que estão sendo persona não grata na Argentina também, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Se bem que é correlato, né? Acredito que essa medida lá do novo presidente de extrema-direita tem a ver com segurança, né? Não sei. Mas então é isso aí. O primeiro assunto já está aqui. Foi longo demais. Prometo reduzir nos próximos. Até daqui a pouquinho nos próximos vídeos, ok? E não se esqueça, o último tema é o melhor deles. Forte abraço a todos.